Fala, gente querida, fala, gente abençoada. Estamos aqui mais uma vez para o nosso próximo episódio, próxima gravação do podcast Pode Ser. E eu estou muito feliz, muito animado, né? Hoje é um dia especial, como vocês puderam ver. A gente vem anunciando aí nosso convidado de hoje, um cara bacana, especial, meu amigo, um cara que eu tenho um carinho muito grande. E hoje eu tenho certeza que teremos um papo produtivo, bastante risada, bastante resenha, entretenimento que não pode faltar. E eu tô aqui para apresentar esse cara genial, Thiago Bernardes. Fala comigo, meu amigo. Que honra estar aqui, mano. Que honra, que honra. Quando começou o Pode Ser, eu falei pra você, Rodolfo, se eu não for, vai dar ruim. Foi verdade, verdade. Mano, uma honra pra mim estar aqui. Honra é nossa. Tendo esse momento de conversar e aprender contigo aqui. A honra é nossa, a honra é nossa. Tenho certeza que vai ser uma noite aí onde a gente vai sair daqui motivados para continuar essa guerra aí. E como vocês puderam observar hoje, né, estamos aqui com a ausência do nosso amigo ilustre, meu mestre, meu parceiro Matheus, né? Ele tá resolvendo algumas questões pessoais, né? Tá com a sua esposa lá que tá grávida, vai ser papai. Meu Deus. Oficialmente agora, eu tô aqui divulgando pela primeira vez, nem sei se eu poderia, mas ele vai ser papai, então Nem ele ela tá... sabe ainda, Rodolfo. Então ele tá cuidando da família dele, né? Mas eu tenho certeza que logo, logo ele estará aqui de volta para poder trazer bastante conteúdo pra gente aí. Mas vamos ao que interessa. A gente tá aqui com esse cara especial, querido, e eu tenho certeza que tem muita gente já tá ligada aí ao vivo com a gente para poder saber sobre esse cara. Meu Deus. Que eu admiro, que eu tenho um carinho muito grande. O cara do sorriso mais bonito de São Gonçalo. Esse cara sorridente, né? Mas, Thiago, fala comigo, cara. Como é que tá sendo aí essa etapa da sua vida? Eu sempre começo o podcast começando com a pergunta que não pode faltar, né? Eu acho que é bastante importante a gente começar com o pé direito. E aí eu queria que você já compartilhasse com a gente como tá sendo esse novo momento que você vive, né? Eu tenho acompanhado bastante aí o seu crescimento e você é um cara que tá na cabeça da galera, né? Com um lançamento recente. Daqui a pouco a gente vai rodar aqui, a gente vê ao vivo, com o lançamento recente. Eu queria que você compartilhasse com a gente, cara, um pouquinho desse novo momento, onde você também casou recentemente, tá vivendo uma nova fase da sua vida, né? Ministerialmente, pessoalmente. Eu queria que você compartilhasse com a gente, cara, como é que tá sendo essa alegria, essa felicidade. Meu Deus. Mano, então, acho que tudo que Deus tem feito, tudo que ele já tinha falado, né? Digo que, claro, não tudo que ele falou, muita coisa vai acontecer ainda, mas Com certeza. um terço daquilo que ele falou, perto de ser um terço. E tá sendo tudo novo pra mim e muito gratificante, claro. Tanto o momento certo quanto foi no Cadorme, veio como resposta de Deus. Tá muito bom, vida. isso tá muito bom. Veio como resposta de Deus pra mim, num tempo oportuno, onde eu precisava que a mão de Deus entrasse, onde eu precisava que a mão de Deus tocasse, e veio como resposta do céu pra minha vida. E casamento, mano, tá vivendo lua de mel ainda, pô. Tá vivendo lua de mel. Como é que é ela como parceira pra você? Ela parece uma pessoa bacana, cara. Muito, Mayara, muito tranquila, muito tranquila. E ela é muito tímida, né? É o oposto. A balança. É a balança. Que tem hora que ela fala, Thiago, você... Tem hora que você é carismático, é simpático de irritar, porque a pessoa não tá nem rindo pra tua cara, você tá rindo, você tá brincando, você tá zoando. E ela já é mais na dela, ela é mais tímida, mas é minha parceira, mano. Fecha comigo pra tudo. Glória Cara, a vamos Deus. fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. É minha intercessora, clama por mim, me dá conselho, Thiago, não vai por aqui não, Thiago. E eu creio que foi o que Deus planejou pra minha vida. Isso aí. E como que é pra ela, cara? Porque assim, você foi muito de repente, né? Você tem a sua história, tem a sua estrada e Deus, ele simplesmente resolveu. Vou soprar o Thiago. Porque foi muito rápido, eu acompanhei, tanto nas suas redes sociais, falando aqui de crescimento de Instagram, você era um cara que tinha 30 hoje, 50 amanhã, depois de amanhã 80, depois de amanhã... Então foi tudo muito de repente, eu até comentei com alguns amigos, falei, caraca, Deus, ele escolheu o Thiago agora, porque soprou. E como que foi pra ela viver isso tão aceleradamente? Né? De um Thiago anônimo, de repente um Thiago que todo mundo agora convida, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar compartilhando momentos com o Thiago. E foi de repente, como que ela viu isso, como que ela aceitou isso, como que ela vive isso junto com você, cara? Então, quando eu conheci a Mayara, eu tava cateando nisso ainda, né? Em questão de rede social e tudo mais. E Deus estava começando a fazer, começando a entregar.
E, mano, no início, desde o início, ela sempre acreditou muito, sabe? Sempre acreditou muito, 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 até mais que eu às vezes. E ela, Maiara, ela é assim, por exemplo, se ela acredita em algo, se ela crê em algo, mano, ela confia mais do que a pessoa que precisa confiar, Isso é fundamental. sabe? E ela sempre me cobrava pra postar. Thiago, ó, você tenta fazer isso aqui, me dava ideia. Então, eu creio que ela não estranhou porque acho que ela já acreditava muito mais antes de mim, entendeu? Claro que sabendo que quem faz é Deus, quem move é Deus. E, mano, se ele não botar a mão, nada acontece. Com Eu certeza. poderia ter os melhores vídeos, a melhor voz, o melhor filmmaker, a melhor edição, que se Deus não botar a mão, nada acontece. Mas ela acreditou, né? E acreditou que Deus faria também mais do que eu. Então acho que ela não é que ela já esperava, mas é o que ela acreditava. Ela já Então, sabia que em qualquer momento isso. Deus ia falar, é agora. E ela já estava Então pronta pra isso. ela ficou menos surpresa do que eu até. Mais pronta que você? Porque assim, tem realmente isso. Existem pessoas que estão ao nosso lado e realmente vivem os nossos sonhos. Verdade. Tem gente que tá para atrasar. Isso aí não tem jeito, vai ter em qualquer lugar, vai ter a qualquer momento pessoas para atrasar. Mas tem pessoas que vivem os nossos sonhos. E quando essa pessoa é a pessoa que a gente quer casar, ou é a pessoa que a gente é casado, é a nossa família, aí torna tudo mais fácil. É verdade. Né? Porque a gente pode não ter ninguém do nosso lado, mas se tiver o Senhor e a nossa casa do nosso lado, cara, querendo viver aquilo que a gente sonha viver, tudo funciona. Sim. E eu queria saber como é que foi os bastidores dessa gravação, desse lançamento novo que você fez. Pô, do mais novo, o Fogo no Cantor, o meu mesmo. Não, o seu mesmo, o seu, no momento certo, momento certo. Pô, mano, no momento certo, eu tinha. Eu vou resumir aqui pra gente tomar um tempo também. Eu me inscrevi num concurso, né, de música, até bem conhecido, não vou. Enfim, um concurso de música bem conhecido. Aí eu passei, fui para as audições, cheguei lá, só que antes de eu ir para esse concurso, uma profeta foi usada por Deus, tomada por Deus, numa igreja que eu fui em Itaboraí. E ela falou assim: olha, você tá indo, mas seu lugar não é lá. E pra você saber que é Deus falando, quando você chegar lá, você vai ter um sinal. Mas eu fui, mano, meu coração tava cheio de expectativa, até porque quando a gente planeja algo, a gente quer que algo dê certo. Enfim, eu fui cheio de expectativa. Aí cheguei lá, mano, o primeiro cantor, segundo cantor, terceiro cantor, quarto cantor, quinto, sexto, sétimo. Quando chegou no oitavo, eu falei, gente... Ou seja, 8 sinais. Não, até então meu coração ainda tava... Não. Aí falei, tô aqui. Mano, por quem o menino que tava do meu lado foi usado, não sei se foi por Deus, foi pelo campo, ele se deixou usar. Ele olhou dentro da minha cara e falou assim, mano, acho que o teu lugar não é aqui não. Mano, na hora meu olho encheu d'água, não por tristeza, mas porque eu sabia que era a voz de Deus falando comigo. Meu Deus do céu. Aí eu fui pra casa, assim, com o coração triste, porque eu planejei algo, mas convicto de que realmente não era o tempo, não era o momento, não era ali. E aí, chegando em casa, eu dobrei meu joelho, orei, minha mãe viu a fase que eu passei, a Maiara viu, eu fiquei bem chateado. Aqueles porquês, né? Sim. Quando a gente planeja algo e não dá certo, assim, quando algo pequeno dá errado, é superável. Mas quando a gente tá com uma grande oportunidade, a gente não quer aceitar. Não, tem que ser, não é possível. E aí, eu chegando em casa, eu orei, pá, e conversei com minha mãe. A mãe falou assim, Thiago, Deus tá mandando te dizer que dentro de 2 semanas você vai ter uma surpresa. E, mano, o profeta de casa nunca tem honra, né? Mano, eu sei que Deus brada com minha mãe na terra. Eu falei, amém. Dá um coração triste. Falei, tá, amém, creio. Mano, dentro de 2 semanas, acredite se quiser, foi quando o Maurinho me mostrou a música, mano, no momento certo. E tudo que a música... a letra toda da música é tudo que eu orei com Deus dentro do meu quarto. Mano. Meu Deus do céu. E se você for ver, tem igreja que eu conto isso. Tudo que eu orei é o que eu canto na música. Nossa Senhora. E eu falei, cara, eu entendi, Jesus, que realmente naquele momento não era o tempo e essa música veio como resposta de oração pra minha vida. Não, e não é minha, né? Se fosse minha, não é simples. Você orou, você escreveu. Deus, ele... Até nisso, Deus, Sim. ele faz questão de mostrar pra gente que ele... Não é minha, mas parece que ele tá na situação, né, cara? Sim. Ó, você orou pra mim, eu vou dar a sua oração pra alguém escrever. Pra tu ver que eu sou Deus na sua... Deus é detalhista, né? Isso é forte, hein, Varão? É mesmo. Isso é muito forte, muito forte. E assim, como é que foi os preparativos, Thiago, para esse lançamento? Como é que foi o coração, a ansiedade? Você dormia? Porque assim, porque eu não canto, né? Eu sou péssimo cantando, não tenho esse dom. Deus não me deu nem um pouquinho, nem uma gotinha para dizer, tu vai cantar pelo menos no chuveiro. Nem isso. Mas eu gosto de falar da palavra, eu gosto de pregar, né?
E às vezes quando eu vou fazer uma agenda que pra mim representa muito, cara, eu não durmo. Todas as agendas são muito importantes, mas sempre tem aquela que você, caraca, eu queria estar ali. E aí, cara, eu não durmo, fico agoniado, fico o dia todo esperando, a hora parece que para. E não sei o que acontece, e é uma eternidade pra chegar o dia e a ansiedade vai a mil. Como é que foi pra você? Sabendo que você tava Mano. prestes a gravar, sabendo que tava tudo pronto, que só faltava acontecer. Se tem uma coisa que eu falo que, ao mesmo tempo que não é uma qualidade, é um defeito. Eu falo que Deus tem que me tratar muito nisso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Muito. Com tudo. Nas mínimas coisas. Se você falar, Thiago, amanhã vamos em tal lugar. Mano, ou chegar em cima da hora de marcar. Pô, acaba comigo. Acaba comigo. Eu sou muito ansioso. Eu espero cada minuto e perto. Mano, se você perguntar a qualquer pessoa lá da Trek ou ao Maurinho me chama de ansioso o tempo todo. Porque ele sabe que eu sou ansioso. Desde quando ele me Ansioso, é que mostrou a ansioso? música. Thiago, vamos gravar a música. Não tinha nem data ainda. Eu ficava, Maurinho, a música. Maurinho, vamos gravar a música. E aí, Maurinho, já viu a música? Que eu sou assim. Então, mano, eu não dormi direito. Eu orei muito, muito tremor, muito temor. Eu fiquei muito alegre. E, mano, fiquei ansioso. Cara, aproveitando esse tema, eu queria que você falasse pra mim uma peça que foi fundamental pra isso tudo acontecer. Deus, minha esposa. Vamos lá, pra tornar a pergunta mais interessante, tirando Deus e a sua família, uma pessoa que você tem assim, uma pessoa à parte, não essa pessoa que foi peça-chave pra tudo isso acontecer. O Maurinho. É porque eu percebi que você cita muito o Maurinho, né? E eu vejo que ele tem muita participação dentro de tudo que tu vive hoje. E eu fala um pouquinho, cara, como é que é a sua relação com ele, assim, dia a dia, né? Mano, como eu disse, da mesma forma que a música chegou como resposta de oração pra mim, o Maurinho também foi o cara que Deus reservou pra me honrar, pra me abençoar. E é um cara que eu jamais esperava que queria, porque eu não conhecia o trabalho do Maurinho, né? Eu conhecia o Cabelinho, conhecia a galera que trabalhava com o Maurinho, mas eu não conhecia o Maurinho. Então, quando o Maurinho me chamou direct, pra mim foi uma surpresa, né? Eu passei a conhecer o trabalho dele. E foi resposta de oração, porque é um cara, mano, que pensa num coração, assim, imenso. Imenso, imenso, imenso. Que acredita mais do que você também. E ele foi um cara que acreditou, né, mano? Porque, tipo assim, acreditar quando tá fluindo é muito fácil, né? É simples. E Maurinho acreditou quando o Thiago ainda não tinha 100 mil seguidores no Instagram. Maurinho acreditou quando eu tinha que aprender muita coisa ainda que hoje eu sei porque o Maurinho me passou. Eu não tinha muita experiência com... Até hoje não tem tanto assim, mas por exemplo, eu nunca tinha pisado em um lugar importante de nome como o estúdio que a gente gravou O Momento Certo. Foi lá que foi gravado o Não Pare em Espanhol da Midian. O nome me fugiu da cabeça agora, eu queria lembrar o nome, rapaz. Fugiu da cabeça. Nunca tinha. Eu não era de entrar em estúdio toda hora. Então, assim, o Maurinho me proporcionou coisas, né? Me apresentou pessoas. E mano, é um paizão, é um cara que. Eu posso mandar mensagem pra ele aqui agora que ele vai me dar oi. Ele. Pensa uma pessoa que não demora pra responder. Você mandar mensagem 2 e 3, 2 e 4, ele te responde. Ou seja, Mano. é o cara que foi peça. Eu costumo muito dizer essa frase. Eu disse até na última gravação aqui essa mesma frase. Ele é o cara que foi peça pra você viver aquilo que um dia tu falou, quem sabe um dia. Sim. Né? É aquilo que pra você, um dia eu vou chegar lá, você viveu através Sim, desse ainda cara. vou viver ainda. Eu vou até deixar um abraço pra ele aqui, Maurinho, um abraço pra você, tá? Você é um cara que eu tenho certeza que tem inspirado, tem impactado, tem sido canal do Senhor pra abençoar muitas pessoas aí, e eu tenho certeza que vai continuar sendo. Deus ele vai honrar cada vez mais. Em nome de Jesus, assim eu creio, né? Tiago, eu queria, cara, eu sou um pouco, não liga não, tá? É que eu sou o cara que eu gosto de risada, cara. Eu gosto de rir, eu gosto de descontrair. E eu queria que você compartilhasse comigo aqui um momento. E aí você pode escolher ministerialmente ou não. Ai, meu Deus. Tá? Tu pode escolher ministerialmente ou não. Sempre tem aquele sufoco que você passou. Que tu fala, caraca, que sufoco foi esse? Pode ser ministerialmente, pode ser pessoalmente. Algo que você passou assim, tu falou, meu Deus do céu, nunca mais eu quero viver isso, eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Mano, eu ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito carismática, brincalhão, eu com certas coisas eu sou tímido. Eu já tô rindo, não sei porquê, cara. Então, eu não gosto de ser muito exposto quando não é o momento, entendeu? Entendi. Tava numa igreja
E aí, tipo assim, um irmão novinho, devia ter uns 16, 17 anos. Aí o vaso virou pra mim e falou assim, fica de pé aí. Aí eu fiquei em pé. Ele, varão, isso alto com a igreja toda sentada olhando pra mim, mano. Deus te tirou do mundo. Mano, eu nunca fui do mundo. Eu fui criado em berço evangélico, nunca nem gostei de mundo. Ah, carnaval, odeio muvuca, não gosto de carnaval. Ah, você que não gosto, sou caseiro. Nunca fui do mundo. Aí, pra finalizar, ele virou e falou assim, e você tem que obedecer, porque Deus já mandou você sair da onde tá. Que E isso, você mano? não saiu. Isso a igreja toda olhando pra mim, mano. Falei, meu Deus. Aí, eu não aguentei, ele virou e falou assim, você tá entendendo? Falei, não. Isso com a cara desse tamanho, mano. Porque, tipo assim. Aí ele falou assim, além de desobediente, Aí ainda ele se faz de continuou, doido. pegou na minha mão, falando em línguas. Aí, Que isso, ele, mano? amém. Aí, pra finalizar, mano, não rendeu. Eu falei, amém, amém. É, amém. Sentei, mas, tipo assim, mano, aquele dia ali eu não quero passar. Eu fiquei muito sem graça, muito sem graça, muito sem graça. Pô, eu, assim, considerando a minha personalidade, eu nem sei como que eu reagiria a algo desse tipo, mano. Eu nem sei o que que eu faria. Eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Acho que só Eu quem fiquei viveu um muito negócio sem desse sabe. Mas certamente eu ficaria cheio de vergonha, cara. Cheio de vergonha. Isso assim- um dois, né? Caraca, eu fiquei imaginando você, Thiago, ouvir um negócio desse. Mano, e eu sou uma pessoa que às vezes eu fiquei sem resposta, fiquei sem reação. Tua namorada, a tua atual esposa tava Né? com você na época era namorada ou foi recente? Não tava comigo ainda. Tava solteira ainda? Tava. Mas ela passou por algo parecido também. Mas com ela ou junto contigo? Ela e eu tava no culto. Conta. Conta. Foi uma parada dessa também, entregaram um monte de asneira. E só que, tipo assim, mano, ela com essas coisas, ela... muito... Secona. Então, tipo assim, a pessoa foi, sabe, mapeando, fugiu do assunto, entregou uma parada assim, pé nem cabeça, porque viu que não tava dando certo. Aham. Porque é muito fácil uma pessoa chegar e falar assim, Deus vai tocar em tal lugar, e aí a pessoa começa a orar. Aí pronto. Quem tá entregando já sabe aonde a pessoa precisa de uma providência. Claro, precisa de- óbvio. É o prato feito, né? E ela, não, ela mesmo pode entregar qualquer coisa que ela tá sendo. Serinha. Se for verdade, É tá de Deus. séria. Se for mentira, também tá Aí eu séria. falo, Maiara, ela, não, se for de Deus vai testificar. Entendeu? E passou também, mas mano, eu não tive reação. Eu não sabia se eu ria, se eu levava a sério, se eu ficava sério, desespero, se eu mandava mano. ele parar. Pra ele... Desespero. Todo mundo E olhando. todo mundo olhando, só eu em pé, mano, a igreja toda sentada. Entendeu? Se fosse, pô, vai perto, fala baixinho. Eu lanço um cale-te. Cale-te. Pô, mano, não é possível. Só graça. Eu não consigo. Eu não consigo. Assim, é livramento. Eu nunca passei por uma situação dessa, mano. Pô, De ser envergonhado assim, entendeu? Assim, se Deus decidir me expor, Deus ele pode fazer o que ele quiser, mano. Eu aceito, vou ficar ali, cabeça baixa, vou querer enfiar minha cara Sim. no chão. Mas E se for até isso referente a Deus uma fez mentira, varão, algo que realmente não é, Deus te aí, tirou do mundo. pô, do mundo, varão. Nunca fui do mundo. Como é que Deus me tirou do mundo, varão? Tá doido. Olha aí, não. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Cara, eu queria já de imediato fazer uma dinâmica contigo aqui, que eu sempre faço, né? E eu acho que isso vai expor um pouco mais a respeito da pessoa Thiago. Né? Eu queria que você falasse pra mim um bate-volta, não precisa ser muito, né? Se você quiser falar aprofundado, pode aprofundar, mas se você quiser ser tiro curto, pode ser tiro curto também. É um bate-volta bem leve, tá? E eu queria que você falasse pra mim algumas coisinhas aqui que, Fechou. né? Não sei como é que vai ser esse Pô, negócio agora não, que mas vamos passou a embora. pergunta, eu lembrei de um negócio bem micão, mas aí... Solta, não, Mico, eu quero saber, solta. É porque, mano, eu tava... É só coisa que, tipo assim, não tem como você entrar. Eu tava na igreja com minha mãe, isso, Maiara, eu nem conhecia a Maiara ainda. Aí o profeta pregando, a igreja tomada. Aí ele falou assim, meu irmão, Deus é tão grande que até quando Daniel tava na cova dos leões, Deus falou assim, ó, antes de Daniel ser jogado na cova, Deus falou assim, filho, isso pro leão, filho, Leão. vou jogar um servo meu aí, e se você não comer o meu servo, eu vou te recompensar com carne. Aí, o Deus que me perdoe, o miserável, pegou e eu esperando pra cantar, porque até então a igreja já tava tomada, a pregação já tava pra finalizar, mano. Era só deixar.
entendeu? Era só passar o microfone. É aquele negócio que a gente fala, Deus dá até aqui, a pessoa quer ir até lá. Era só entregar, mano. Aí ele falou assim, e aí, meu irmão? O leão virou pra cima e falou, tá bom, grande. Porque afinal, até o leão chama Deus de grande. Não é, Tiago? E passou. Como é que eu falo que Agora não, mano? reverte aí. Como? Que eu falo, que isso? Que viagem é essa? Reverte aí. Pô, Descasca essa batata aí, Aí eu- Thiago. é... Amém. Não, nessas horas faz igual o Lucas Agostinho, né? Você já viu esse vídeo do Lucas Agostinho, né? Do... Do Rai Camelo. Vi. Ah. A nessas horas faz igual a ele, mano. Faz igual a ele, que não tem... Tu vai fazer o quê? O cara lançou a pérola. Você fala, não, amigo, você falou asneira mesmo. Né, Thiago? Toma. Né, Uva. Tiago? Eu acho que a tua sensação é igual a uma sensação que eu sinto quando eu tô, por exemplo, eu faço vigília. Aí eu dou oportunidade pro cantor. Aí o cantor canta, puxa, levanta aquele coral. Quando ele levanta o coral, ele me passa. Aí eu fico ali, com a igreja cantando e eu não canto. Aí e agora eu faço o quê? Eu estrago, eu começo a cantar. Aí eu fico gesticulando pra igreja cantar, entendeu? Eu fico gesticulando, canta aí, porque eu não sei cantar, mano. Aí o cara deixa a igreja querendo Deixa a igre- cantar naquele coralzão bonito e me passa. Isso mal. Pô, mano, não faz isso não. Agradece a oportunidade, bota o povo sentado e me passa, mano. Senão eu fico sem o que fazer. Fico sem o que fazer, mano. Não sei se você reparou, tem um vídeo meu numa vigília que eu fiz em São Gonçalo. Eu fiquei, cara, uns 10 minutos. Fazendo ópera, assim, tá ligado? Gesticulando, a igreja cantando coral. E eu, caraca, Vamos! eu vou cantar o quê, cara? Eu não sei cantar, não tenho voz pra isso. Dá nem puxar o médico. Não dá, mano, não dá, é doideira. Agora, eu tenho uma admiração por quem, pô, né? O cara prega, o cara canta, o cara faz tudo, passa pra ele, continua ali, ele puxa. Deus tem seus preferidos. Agora eu não sei, mano. O que é isso, mano? Se eu vou orar pra esse cara. Então, assim, acho que você Não, ficou, tem gente que é 15 dólares. acho que você ficou com a mesma sensação. O cara te jogou o microfone Deus não ali. faz acepção. Pô, agora eu vou fazer o quê? Mas Deus... Tem gente que é um pouquinho mais privilegiada. Então, às vezes, quando eu já preguei, 30 aí dão. chega no final do culto. Prega, corta laço, entrega a profecia, Já fecha preguei. a sepultura. Já preguei, terminei a pregação. Deus foi misericordioso comigo, né? Usou. cantou. Graças a Deus, não cantei. Acabou o culto, pastor varão. Às vezes Deus usa, né? E Vou falar o quê, varão? Tá ligado? O tem cara, uma irmã da igreja o que é cara muito deve ser engraçada. orgulhoso que Inclusive, Deus... a mãe do meu... ele foi um dos meus padrinhos. Aí a mãe do Matheus, que a gente chama ele de grandão, Aham. ele foi um dos meus padrinhos de casamento. Aí a mãe dele, uma vez, eu cantei... Só que, tipo assim, lá na minha igreja a gente tem uma liturgia. É diferente quando você canta sozinho e quando você canta com um grupo de louvor. Eu canto grupo de louvor na minha igreja, então tem certas coisas que eu faço sozinho, ministrando, não posso fazer lá, porque é um grupo, né? Tem que respeitar cada um do seu espaço. Aí só que nesse dia, eu só ministrei mesmo, nada de falar muito, mas eu desci ela, Tiaguinho, tem dia que Deus te usa. Tem dia que te usa, não. Meu Deus do céu. Aí, só que ela falou brincando, aí o filho dela falou assim, que isso, mãe? Como é que é isso? Ué? Tem dia que o Thiago deixa Deus em casa, tem dia que ele tá. Já pensou, varão? Que isso, cara? Aí eu, Mas falou tá. diretamente pra você. Falou brincando, mas falou não falou, comigo. mas não não, falou no microfone, não. falou comigo. Mas vamos lá. Mano, por trás do Thiago, existem pessoas que injetam toda essa positividade, toda essa fé pro Thiago poder viver isso que vive hoje e poder superar as guerras, né, varão? Que a gente tem muita batalha. O cristão que vive pra Deus, ele tem muitas guerras, muita batalha, então a gente precisa de pessoas pra nos apoiar e nos manter de pé. Então, fala pra mim, mano, uma pessoa que pra você é uma referência. E eu digo no modo geral. Referência que eu tenho pessoal, referência que eu vejo e falo, pô, esse cara... No modo geral, se quiser citar uma pessoal e uma ministerial, pode, mas uma referência ou duas. Referência... Mano, ministerial, sem dúvida, Samuel Messias. Eu falei isso no outro podcast. Pra mim, eu admiro ele como artista, como compositor, como cantor, como servo. Sou fã do cara, assim, e tenho o cara como minha referência ministerial. E pessoal, mano, minha mãe, mano. É mesmo? Aquilo ali é Deus purinho na terra. É mesmo? Ela é o chip ou ela é do coque? Assembleana pé roxo. É mesmo, Marão? Que isso, como eu não conheço tua mãe ainda, Marão? E ela... Qual o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, faz aquele almoço, Ana Paula. Pra gente rodar no poder comendo um estrogonofe em Ela, nome de aquilo ali, Jesus. meu irmão. Tudo que eu sei, Deus tinha que alinhar no momento que tinha. Ela... Tá, e minha mãe sempre... E muito minha parceira, sempre foi muito minha parceira.
Entendi. Então, pessoal, tenho ela como minha referência. Importante. E ministerial. Referente ao Samuel Samuel Messias, isso começou quando? Mano, desde que eu comecei a cantar. Na verdade, é porque eu sou muito novo, né, mano? Vou fazer 19 anos agora. Mas desde que eu me entendo por cantar, cara, eu sempre gostei muito. Desde. Tem mesa pra você nesse deserto. Que isso? Nossa senhora, essa é... Ó, Tem água pra você nessa fonte. essa é antiga, Sempre hein? gostei muito, muito. E compondo, cara, mano, pra mim, não é igual não. O cara compondo é absurdo. É agressivo. monstro. É monstro. Por isso que tá onde tá. E criou um carinho maior ainda, porque quando eu. Um dos meus primeiros vídeos que viralizaram foi com uma música dele, né? É mesmo? Foi. Qual? Fala pra gente. Todavia. Todavia, Chorando uma noite, mas a alegria. essa música aí pegou, hein, varão? Como que- Eu cantava essa música Pô, dessa. Não cantava pras Tudo é pessoas, não. congresso, Cantava, tudo quanto- eu cantava pra mim, né? Porque Essa ficou pique. Porque lindo, eu me lindo, aceito. lindo és. eu me aceito cantando. Agora os outros, eu não sei. Teve um culto, varão. Foi a primeira vez que eu tentei cantar num púlpito. A minha esposa foi a primeira a rir da minha cara. Ela não aguentou, varão. Ela começou a Deus rir. usou, né? A Aí serva. puxou o pastor, começou a rir Deus também. usou a serva. Pare. Varão, o Espírito Santo fez assim, ó. E saiu. Muito ruim, varão. Em Deus me compensação, livre. pregando, né? Deus, Muito ruim. Deus supriu. Supriu. Graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos um talento, né, mano? Eu sou aquele cara que ele deu uma. Ó, investe nessa uma aqui. Essa aqui tem pra você. Não tem mais do que isso, não. Deu o caminho. É pelo fogo mesmo, pela graça. Essa daí pra você. Já que você citou agora a referência, cita pra mim, Thiago. Um medo. Um medo. Sair da rota que Deus planejou. Não sair da rota e ir pro mundo, mas sair da visão que Deus deu, do propósito que Deus planejou. Porque Uau, forte essa. Deus ele te mostra o caminho, mas você tem o livre-arbítrio de querer seguir o caminho ou não, né? É verdade. E às vezes, quando a gente está muito envolvido com obra, com ministério, a gente faz desse livre-arbítrio algo natural. A gente acha que está escolhendo certo, mas não está. Então, passa a ser algo que a gente acha que está escolhendo certo, é um livre-arbítrio oposto. A gente não tá. Um livre-arbítrio você escolhe o sim ou o não, o quero ou não quero. A gente acha que está escolhendo o quero, mas não é o quero de Deus. É verdade. Entendeu? Então, meu maior medo é esse: é seguir o que eu acho que é certo, mas que no coração do meu Pai Celestial não é. Nossa Senhora. Então, uma coisa que eu falo com minha mãe, eu falo. Isso eu falo. E a primeira vez que eu falei isso, minha mãe fala: Thiago, cuidado com o que você fala. Mas eu sempre falei isso. E, mano, se for pra eu ir e esquecer pro que Deus me chamou, mano, que eu não vá, que eu fique onde eu tô. Que eu fique onde eu tô. Porque tá doido. Pior coisa que tem na vida é você andar sem direção. Concordo. Achando que tá na direção. É verdade. É como você andar numa estrada que não tem fim, sabe? E a queda é grande, né? E, mano, é grande. E, mano, o alvo é um só, né? Jesus. Salvação. Não dá pra viver É essa isso. vida inteira, passar por tudo que passa, chegar no É dia, saber que tá excluído daquilo que mais importava pra nós. E pensa você tá andando num caminho que Deus não te direcionou a andar. Você achar que vai chegar aonde você queria chegar, e quando você achar que tá perto, Deus fala assim: não era por aí, volta tudo de novo e segue o que eu mandei você seguir. Olha o tempo que você perdeu. Muito. Às vezes 5, 10, 15. Às vezes eu paro pra pensar quantas coisas Deus de repente já teria feito, e às vezes o Thiago com alguma atitude ou com algum passo errado impediu. Mas eu vou dizer uma coisa. Perca 20 anos. Você tocou num ponto muito, muito importante. Às vezes a gente tá seguindo no caminho que não é o caminho que Deus preparou pra nós, né? E às vezes a gente pode atrasar 10 anos, 20 anos da nossa vida por ter que voltar tudo de novo. Mas eu ainda prefiro perder 10, 20 anos que a eternidade, varão. Então, assim, se Deus conseguiu te fazer enxergar a tempo... Ah, mas eu perdi 20 anos. Sim. Valorize você ter enxergado a tempo. Porque tem muita gente que partiu sem ter a oportunidade de se consertar, de enxergar que estava no caminho errado. O que resume tudo E isso, já não meu tem mais maior jeito. medo, me tornar um morto-vivo. Um morto-vivo, um zumbi, né? À beira do caminho. Meu Deus do céu. Bom, vamos embora. Vamos partir pro próximo, que o tempo é curto, Thiago. E aí eu queria, né? Você é um cara que arrasta muito, muito jovem, né? Eu te acompanho nas redes sociais já há muito tempo. Há muito tempo. A gente se conhece tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos?
Mano, acho que mais. Mais, né? Só na Desde quando a fazer gente 2 se anos. conheceu, não tem muito tempo de anos, mas desde quando nos conhecemos, eu sou um cara que eu faço questão de acompanhar tudo que tu publica, tudo que tu posta, eu tô por dentro de tudo, né? Até porque a gente tem uma proximidade, tanto ministerialmente quanto pessoal. E, assim, eu queria que você trouxesse pra gente aqui, né? E isso é muito importante, porque tu arrasta um público-alvo que é o futuro da nossa geração, cara. Que é a nossa juventude. É o futuro do evangelho, né? Que é o que a gente vive, é o que pra gente é algo mais importante, é o que a gente anda por aí tentando manter de pé e manter firme, que é a nossa aliança com o Senhor. Então, já que você arrasta tanto jovem assim, eu queria que você aproveitasse esse momento, cara, para deixar uma mensagem para essa juventude. Meu Deus. Um conselho, uma orientação, porque tem jovens que não vivem o que tu vive, mas vai viver, e você já vive isso, né? E tem pessoas que também não vai viver e é o que Deus quer e precisa aceitar isso, né? Sim. Porque eu costumo dizer sempre isso, não vivemos por chamada, nós vivemos pelo Senhor. Se não tiver ministério, eu sirvo o Senhor. Se tiver ministério, eu continuo servindo o Senhor da mesma forma. Se Deus quiser que eu pregue, eu prego. Se Ele não quiser, eu continuo servindo. Se Ele quiser que eu cante, eu canto. Se Ele não quiser, eu continuo servindo, né? Sim. Então deixa algo para nossa geração, para esses jovens, Vamos lá. para esses bonitos de Deus, para esses lindos que estão sem raízes, pensando em fugir daquilo que Deus preparou para eles. Deixa um conselho. Então, conselho. Mano, a palavra é bem clara em Jeremias 1:5, que antes da gente ser um feto, Deus ele já nos conhecia e já tinha confiado na gente antes mesmo da gente vir ao mundo. Jeremias 1:5 fala sobre isso. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer evento, de qualquer situação, fique com a palavra que foi liberada. Deus, ele te conhece, ele sabe as suas necessidades e o controle jamais pode sair da mão dele. Então, acho, mano, que o que falta hoje e o que poderia ser uma palavra base é a confiança, mano. Confie, independente da situação, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes que não se abalam, mas permanecem não para ontem, Uau. não para amanhã, mas para sempre, mano. É Então, verdade. os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. E confiando, você não vai ser abalado. De repente, o mundo pode abalar seus sentimentos, o mundo pode abalar sua expectativa, mas Deus, ele não te frustra. É verdade. Deus, ele é fiel, ele cumpre a palavra que ele um dia lançou sobre a tua vida. Então, é isso. Fique firmado na palavra, independente de cenário, independente de QI no bolso, de dinheiro no bolso, de QI. Mano, Deus que faz. Então, fique com a palavra, porque se ele falou, ele garante. Tudo passa, né, Tiago? Tudo passa, Mas a palavra de Deus, permanece. ela é quem permanece para sempre. Então fique com essa palavra. Tiago, o pregador dos pregadores, né? Raiz, gente. Raiz é importante. Você tem que ter raiz. Tem que ter raiz. O que supera vento é estar enraizado. E, Tiagão, vamos fazer um negócio interessante aqui? Vamos fazer que o tempo tá correndo. Vamos fazer Vamos pro Pode Ser? Vamos, pode ser? Você tá preparado, Thiago, para falar sobre isso? Você tá preparado para falar sobre isso? Vamos pro Pode Ser. Cara, mesmo esquema, bate e volta. Tu quer ser polêmico, seja. Jesus! Tu quer ser resenha, seja. Só que aqui a gente fala a verdade. Yes. E a gente vive um período Ajuda, que Jesus. pessoas precisam ouvir verdades. Fato. É muito oba-oba. Essa é a realidade. Vivemos um período onde o povo acha que as coisas é oba-oba. E o propósito desse podcast é esse. Deixar verdades esclarecidas. E como estamos próximo do carnaval, Agora, tá pô, chegando, é semana que vem. nem gosto. Como tá chegando o carnaval, o que a gente mais vê Engraçado que o nem gosto que eu falei parece que ficou na entonação, tipo assim, é eu gosto verdade. muito. Eu digo nem gosto que, tipo assim, ninguém da minha família nem gosta. É um As Deus me pessoas livre que- mesmo. É um Deus me livre Tô mesmo. fora. Mesmo que eu fosse do mundo. Mano, eu sou muito velho. Não tá perdendo A nada. barulheira do caramba da cabeça. Não dá. Não tá perdendo Imagina nada. você ficar uma hora Não tá em pé, perdendo nada. cara. Mesmo Não- que eu fosse do mundo. Não tá perdendo nada. Então, assim, como tá próximo, como tá chegando o carnaval, já é semana que vem, né? Eu queria que você compartilhasse a sua opinião a respeito disso. As igrejas enxertadas nesse meio,
E quando eu falo igreja, eu falo desviado, não. Quando eu falo igreja, são as pessoas que acham conveniente o cristão estar ali. E falam, não tem problema. Nós podemos. O que você pensa disso? Hoje, eu acho que tá mais explícito como nunca. É porque eu falei isso esses dias com minha mãe. Eu falei, cara, pelo que... Porque, assim, minha família... Digo, mãe, pai, irmã, não gostam. Mas meus tios que são afastados são tudo de pagodeiro. Tudo tocam, são músicos. Escrevem enredo de escola de samba. Gostam muito. E quando a gente tinha festa de família, essas coisas, e eles contavam, o carnaval antigamente, pelo que eu ouço, era muito cultura. Eles traziam algo alegre, temático. Hoje, mano, é muito explícito que o espiritual é presente demais. Ou seja, antigamente era muito cultura, hoje é um culto. E, tipo assim, claro que era tão espiritual quanto hoje, mas era mais oculto. Sim, sabe? Sim. Hoje é tudo muito explícito. É tudo muito na cara que, mano, não tem como pra um crente estar no carnaval. Até porque a festa é carnal. A festa não é edificadora. É uma festa que é em prol a liturgia mundana, em prol ao inferno. O carnaval é mundano, mano, é mundo. Ou você renuncia pra Cristo ou não, entendeu? Eu não concordo com o crente. Não é nem algo debatível, eu acho, né? Mano. Pensa bem que, pô, não é, mano. Não dá. É escancarado. Então, pra você, não pode Até ser. Porque tudo que... Mano, tem uma ministra de louvor da igreja que ela fala sobre o ordinário com Deus. Tudo que a gente faz, até um arrumar da nossa cama, a gente tá louvando a Deus. Até a nossa organização, a gente tá louvando alguém. Mano, você tá num ambiente desse. Você acha que você tá adorando a quem, mano? Você tá adorando a Deus na Sapucaí? Jamais. Tem nem como. Aliás, você tá adorando alguém que eles ali consideram um Deus. De repente, alguém maior, sabe? Mas, mano, o teu Deus da Bíblia que tu acredita, tu não tá ali. Se você olhar pelo lado espiritual... Se fosse assim, não teria ponto tocando, teria louvor, né? Exatamente. E se você olhar pelo lado espiritual, é assustador. E Muito, se olhar pelo material, também é assustador. É o que eu tô falando. Se Hoje você olhar é em muito volta na cara. as pessoas, os comportamentos, as atitudes... Antes, por conta daquela cultura, acho que ficava mais oculto e não era tão explícito a quem era adorado. Mano, hoje, abre o TikTok que você vai ver, mano. Assim, você passa e você acaba vendo. Mano, é muito, muito escrito a quem você tá prestando um culto. Até os desfiles são, como posso dizer, são comprometedores no sentido de ser oposição espiritual realmente. Claro, sim. Quando eles decidem colocar um diabo batendo em Jesus na escola de samba, a gente vê que é verdadeiramente uma afronta, pô. Sim. Entendeu? Como que o crente fala, não tem problema estarmos no meio de um lugar e no meio de pessoas que colocam Cristo daquela forma. Cristo como um travesti, cara. Na verdade, mano, eu acho que então, assim, você não tem que estar em lugar nenhum que Deus não é adorado. Então é nítido que aquilo ali é diabólico, pô. Sim. É nítido, irmão. Não tem meio termo. Tá ligado? Não tem meio termo. Quando alguém insulta o seu Cristo, que você tem como um Deus pra você, que você tem como tudo pra você. É basicamente assim, você aprovaria uma atitude de alguém fazendo mal à sua esposa? Não, ela é sua esposa, então você vai se doer com isso. É alguém que você ama. Então por que eu aceitaria alguém fazendo algo reprovável contra o Deus que eu sirvo, irmão? Claro. Isso não existe, cara. Então, pra você, não pode ser. Crente não deveria frequentar o ambiente. É muito explícito quem é adorado no carnaval. E como dizem aí, não tem problema o cristão colocar um trio elétrico, fazer o bloquinho de Jesus. Não tem problema. Mano, bloquinho de Jesus é osso, Rodolfo. Bloquinho de Jesus, caraca. Porque assim, se você for você puxar... pode evangelizar de N formas. Aí você abrir a Bíblia no meio de todo mundo e começar a falar de Jesus. Você pode evangelizar de qualquer forma, aí você vai botar bloquinho de Jesus. Mano, é porque eu não quero citar denominações. Mas se tu for puxar aí carnaval passado, você vai ver. Bloquinho de Cristo, Mano.
Conjunto de mulheres do Senhor, bloco 2. Conjunto de varões do enredo. Pô, varão. Aí não dá, varão. Comissão de frente, Cristo vive. Pô, varão. Comissão de frente. Varão, chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Pô, então assim... Tanta forma de você... Pô, tanto nome pra você abre usar. a Bíblia no meio de todo mundo no bloco, começa a falar da palavra. Isso aí é... Ninguém quer. Enredo, varão. É estratégia. Enredo, varão de fogo. É estratégia. Vamos aqui fazer todo mundo fantasiado, bota todo mundo em cima do trio elétrico, no final a gente fala de Jesus, a gente vai ganhar alma, depois de ter curtido o carnaval inteiro. Depois de ter participado de um bloco inteiro, vai falar de Jesus no final. Principalmente pessoas que acabaram de curtir o bloco junto com os ímpios. Que crédito vai ter no final? Agora no final vamos falar de Jesus. Vamos lá e vamos falar, ué, mas acabou de curtir o bloco a gente. Nem crédito pra isso tem. Entendeu, Varão? Então pro Thiago não pode ser. Não, no carnaval é mudando. Inclusive, não, eu quero aproveitar que eu fiquei irritado agora. Fiquei irritado. Se empolga. Fiquei irritado. Porque assim, Varão, a gente vê, agora eu vou falar nem de quem tá na igreja, né? Eu vou falar de pessoas que ficam o ano inteiro, Varão, o ano inteiro, dizendo, eu profetizo em nome de Jesus, fico o ano inteiro usando o nome de Cristo, fico o ano inteiro pregando em altares, fico o ano inteiro cantando em altares, fico o ano inteiro repreendendo o demônio, fico o ano inteiro participando de culto de libertação, fico o ano inteiro trabalhando para Jesus. Quando chega o carnaval, dá a mão pro diabo. Eu fico tentando entender o que essas pessoas pensam da vida delas, mano. O que você falou? O que elas acham que vai acontecer com elas, mano? Elas acham que elas vão confrontar o diabo o ano inteiro e no final ele vai falar, vem cá, meu filho. Mano, ele tá esperando ela com a faca nos dentes, pô. Claro. Pra acabar com a vida dela. Porque ele sabe que se essa pessoa curtir o carnaval e voltar, ela vai voltar a detonar com ele. E, mano, não adianta. Por exemplo, é o que eu tava falando esses dias com a Mayara. Quando você tá num ambiente que o teu Deus não é adorado, se você tá na igreja, Deus está sendo adorado, o Espírito Santo está pairando no ambiente, ele tem o poder de te tocar. Se você se permitir, mano, você tá no ambiente de Deus. E você vai ser tocado por aquela presença, vai ser envolvido por aquela presença. Agora, se você tá num ambiente que Deus não é adorado, quem é adorado naquele ambiente também tem o poder de te tocar, mano. Com certeza. Você tá num ambiente É a legalidade. É a legalidade. Deu legalidade, ele toca mesmo. Ele toca. E eu fico indignado com isso, mano. E eu vou te falar uma coisa. Carta marcada. Fato. Essas pessoas são carta marcada. Tu pode reparar. São pessoas todo que, mano, carnaval, ela tá no bloco. E são pessoas... Mas acabou o carnaval, ela tá no púlpito. São pessoas inacreditável, varão. que você olha, você... Mano, mesmo estando no púlpito profetizando, parece que Deus escreve aqui, ó. Pronto. Você é o crente chamada. É o crente chamada. É o crente chamada. Tá no evangelho. É favorável, eu tô com Deus. Tá no evangelho pelo púlpito. Crente chamada, pô. Enquanto é favorável, eu tô aqui. É isso aí. Mas quando aqui for gritar mais alto, eu dou um pulinho lá e volto pra cá. Olha o que eu vou te falar aqui. Mas uma hora a conta chega. Olha o que eu vou te falar que tu vai dizer. Realmente. Essas cartas marcadas que ficam o ano todo pregando em nome de Jesus, cantando em nome de Jesus, chega no carnaval, elas desviam. E eu te digo uma coisa sem medo de errar, elas já desviam com o discurso pronto. Quando o carnaval acaba... E, mano, você já sabe. Vai indagar essa pessoa. Desviou por quê? Ah, é que eu fiquei fraco, sabe? Ela só bota a culpa em alguém. Não, ela só fica fraca no carnaval. Ah, é que eu fiquei fraco e assim, eu até queria resistir, mas o pastor não foi na minha casa. Ninguém foi lá me buscar. É sempre esse discurso. A culpa nunca é dela. A culpa é sempre de quem não foi buscá-la. A culpa é sempre de quem não foi resgatar ela. Mas eu vou falar uma coisa. Você saiu, você sabe entrar, pô. Se você teve coragem pra sair, tenha coragem pra voltar. E se teve coragem pra sair da presença do Senhor pra curtir bloquinho, quando o carnaval acabar, que eu sei que tu vai querer retornar, chorando igual você chora todo ano, você fala, saí porque eu quis. Saí porque eu tive vontade. É ou não é, Thiago? Saí porque eu tive interesse de curtir carnaval. Que Deus é tão zeloso que faz e acontece, mete o pé e Deus ainda manda alguém pra ir buscar. Pronto. Deus ainda usa alguém pra profetizar e falar, ó, teu lugar não é aqui.
Aí eu te Deus pergunto. usa... Cara, mano, eu já vi gente contar de estar na zoeira e um outro que tá ali na zoeira também fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Teu lugar nem aqui. Ah, Rodolfo, Thiago, Deus... você... Mas nem sempre Deus vai usar alguém, não. Concordo, Às vezes Deus vai concordo. te... Às Quer vezes ficar na a mão do cota diabo? acaba. Então vai pra mão do diabo. Às vezes a cota acaba. E eu vou te falar uma coisa. Rodolfo, Thiago, vocês estão julgando. Não é julgar, não. A gente também é falho. A gente também é sujeito. A gente tá falando aqui de assumir suas responsabilidades, pô. Claro. A gente tá falando aqui de assumir os seus atos, assumir as suas escolhas. Decidiu desviar, quando quiser voltar, assuma o teu lugar de direito, que é o Até banquinho. porque Você precisa sentar pra ouvir. Eu acho que essas pessoas que já têm o nicho certo pra cair, o momento certo pra cair, acho que elas já esperam, mano, o ano todo. Sabe? Já esperam. E a Bíblia é bem clara em dizer, né, mano? Quem dera fosse fervendo, fervoroso, quente ou frio. Porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. Exatamente. Então, mano, se decide. Para de ser água morna, varão. Para de ser água morna, varoa. Isso aí. Em nome de Jesus, chega. Tá atrasando tudo. E vou dizer, tá correndo risco. Jesus tá voltando, hein? Jesus tá voltando. Mas vamos lá. Então, crente não curte Não bloco. frequenta carnaval, pelo amor de Deus. Crente não curte bloco de jeito nenhum. Né? De maneira nenhuma. E você citou num ponto importante, Thiago. Tá muito explícito, cara. Muito? Nossa. Tá assustador Assustador, exatamente. a oferenda dessas pessoas, cara. O culto que eles estão fazendo debaixo dos nossos narizes, diante dos nossos olhos. E a gente não tá percebendo. E eu costumo dizer que o diabo ele tá ganhando campo porque a igreja tá recuando, cara. A igreja tá recuando, velho. E assim, eu faço até um apelo. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se levantar, cara. A igreja tem que botar a voz pra fora. Entendeu? O diabo precisa ver que existe uma igreja viva ainda aqui no Brasil, cara. Precisa ver, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O diabo precisa ver que tem uma igreja de pé, cara. Pra ele poder bater em retirada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, desistiu o diabo, ele fugirá. Ele precisa fugir. Só que crente que tá fugindo, mano. Crente que tá fugindo e fugindo pro bloco, troma nervosa. Eu falo mesmo. Não tem papo. E se eu tiver no bloco, não me olha com cara de... não, que não vai funcionar, não. Funcionar, não. Eu falo mesmo. Mas vamos bora continuar, Thiago. Oi. Bora continuar. Pra gente caminhar pro final, nosso tempo tá esgotando, tá? E aí eu queria que você dissesse pra mim, que eu tenho certeza que você ainda tem muitas coisas pra viver, Thiago. Compartilha Amém. com a gente aí o seu maior sonho. Mano, meu maior sonho, quanto... Cara, você diz maior sonho ministerial, maior sonho O como que você pessoa, quiser, no modo geral. Mano, parece clichê, mas o meu sonho é conseguir viver tudo que Deus tem pra mim na totalidade. Como eu falei, né? Tá no caminho certo, pá. Mas o que eu tenho de material, mano, é deixar minha família bem, deixar minha esposa bem. E isso, pessoal, ministerial é chegar aonde Deus planejou pra mim, sabe? É conseguir que mais vidas sejam alcançadas através do que Deus tem comigo, através do que Deus confiou aos meus lábios. Que pessoas sejam tocadas por aquilo que Deus me entregar, sabe? E que Deus consiga que, em meio a esse avivamento que eu creio que Deus vai fazer, eu esteja incluso nele. É o meu maior sonho. Que eu nunca me aparta do plano que Deus tem pra minha geração. Glória a Deus. E esses dias deixaram uma pergunta lá na caixinha, né? Que a gente colocou lá. Eu, particularmente, eu acho uma pergunta difícil de responder quando a gente vive o que a gente não vê. Sim. Quando a gente vive o que não sabe, né? A pergunta foi, o que você acha que falta? Mano, é muito difícil. Veio os atribuladinhos nas caixinhas de perguntas, botar as perguntas dessa. Porque assim, porque o cristão, ele vive daquilo que ele não sabe, irmão. Sim, é o tempo de Deus. Ele espera no Senhor o que Cristo tem pra ele. Sim. Ponto. A gente tá só firmado na palavra. É isso aí. Mas pra você, o que você acha que falta? Passemos para outra banda. Só acredito na outra banda. O que você acha que falta? Mano, tempo de Deus, mano. Nossa vida é resumida em tempo de Deus. Rapaz, é uma pergunta assim... Meu irmão, eu acho que... Claro que o Thiago pode se esforçar muito mais do que eu me esforço. Eu posso me dedicar muito mais do que eu me dedico. Posso me entregar muito mais. A gente sempre pode mais, a gente sempre pode mergulhar mais. Mas, cara, independente de mergulho ou não, mano, Deus tem o dia, a data e a hora. Deus realiza na vida do seu filho, Senhor. Porque eu É já tô ele. amigo dele, Senhor. Se eu fizer agora, eu já tô bem. Eu já tô dentro desse barco. Então ele faça, manda e Senhor. desmanda. Em nome de Jesus. Thiago, como sempre, como de praxe,
A gente vai finalizar aí com você dando a palhinha pra gente. Meu Deus. Tem playback? Tem. Tem? Tem. Acho que eu mandei a música... Só no momento a certo, música- playback. É. Tem playback? Você consegue colocar pra gente? Playback. Meu Deus. Vamos ver aqui? Olha que cara bonito, gente. Jesus. Meu Deus do Que céu. iluminação boa não faz? Eita. Olha que cara bonito. Gente, você que ainda não foi lá assistir esse clipe, você precisa ir agora. Por favor. Os projetos e planos frustrados porque nada aconteceu. Consegue acompanhar no microfone? Pra viver aquele sonho, Uau. esqueço tudo que me prometeu. É que sou ser humano, só creio naquilo que posso tocar. E se não vejo nada, parece que o mundo irá desabar. Eu choro e sofro calado no quarto, rompendo o silêncio da noite. Você se aproxima e me diz: mano, esse refrão no momento certo. Meu Deus. Tô te guardando nos dias incertos. Eu creio nisso, Jesus. Eu não quero te ver chorando. Espera, tô te preparando pra viver aquilo que eu já preparei. Tô te preservando pro momento. Estou te guardando nos dias incertos. Forte. Uma salva de palmas para Thiago. Muito bom. Perfeito, gente. Você que não assistiu ainda o clipe, vai lá. Ouça. Assiste. Está disponível em todas as plataformas. Fala aí, Spotify, YouTube, Spotify, Deezer, tudo. Vai lá. Tudo. Vai lá, gente. Eu tenho certeza que essa canção vai tocar. Essa canção tem familiaridade com muita gente, né? Muitas pessoas vivem essa espera pelas realizações do Senhor. Então, curte lá essa canção. Tenho certeza que você vai ser muito feliz e Deus ele vai falar com você através dela. É isso, Thiagão? É isso. Thiagão, foi um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Tá? Uma honra. Quando a gente marcou essa data, eu fiquei muito feliz por saber que seria uma pessoa que faz parte da minha vida também, né? E eu tô muito alegre em ter gravado com você hoje. Amém. Você é um cara especial pra mim. Vai retornar com certeza. Amém. Agora com Por 1 favor. milhão. Meu Deus, Por eu favor, creio. Me Tomo ajuda. posse. 1 milhão. 1 milhão pra lá. 1 milhão pra lá. E eu digo ainda esse ano. 1 milhão pra lá ainda esse ano. Eu creio nisso. Tá muito longe. Tamo no começo. Antes de agosto, pô. Deus é capaz, Deus faz. Até agosto, tu vai bater 1 milhão, tu vai Eu voltar creio. aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Tá? Obrigado pelo carinho. Eu que Obrigado aí agradeço. por ceder o seu tempo. Você tinha diversos outros compromissos e ainda assim decidiu nos prestigiar. Tá bom? Obrigado por tudo. Você é um Eu que cara agradeço. exemplar. Manda um abraço pro pessoal Obrigado lá. pelo carinho, toda a equipe do Pode Ser. Um abraço pro Matheus também, que não pôde estar aqui. E eu espero voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Pessoal, e é isso. Ficamos por aqui. isso. Tá? Obrigado por nos acompanhar. Vocês são especiais para nós. Fique firme. Não desista daquilo que Deus preparou para vocês. E ó, tamo junto. Vocês são especiais. Divulga, tá? Os nossos cortes, divulga os nossos vídeos, tá bom? A gente depende de vocês para isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tamo junto. Meu Deus.